Dando continuação ao nosso cronograma, o roteiro 3 é sobre câncer de testículo. Como fonte para o estudo prévio, eu usei o Ministério da Saúde, usei a Sociedade Brasileira de Urologia, usei o livro de Patologia de Hobbes e Cotran, 8ª edição, da biblioteca, e usei o Bogliolo Patologia, 3ª edição, da biblioteca. Como objetivo, a gente tem conhecer os principais fatores de risco para o desenvolvimento de câncer de testículo. Mas o que é o câncer de testículo? É um câncer que acomete os testículos, é um tumor maligno. Os testículos são parte do sistema reprodutor masculino, que são responsáveis pela produção de espermatozoides e hormônio de testosterona. Esse tipo de tumor é relativamente raro e acomete homens jovens, especialmente entre 15 e 35 anos de idade, em média. Como principais fatores, a gente encontra a história familiar. Homens com parentes próximos, como um pai ou irmão, esses têm a maior predisposição para desenvolver o câncer de testículo. A criptorquidia, que é o testículo não descido, é quando o testículo fica estagnado na cavidade abdominal e não desce para a bolsa escrotal. É um fator de risco que aumenta, que traz um maior risco, né, ao desenvolvimento desse tipo de câncer. História pessoal de câncer de testículo também, um grande fator de risco. E raça e etnia, homens caucasianos têm um risco maior em comparação com outros grupos raciais. Exposição a hormônios, alguns estudos sugerem que a exposição pré-natal a estrogênios ou outros hormônios podem aumentar o risco, mas isso não é conclusivo. Causas e fisiopatologia, as causas, como falei, não são exatamente compreendidas, mas podem envolver fatores genéticos, como a história familiar, pode envolver anomalias cromossômicas, exposições hormonais ou ambientais, e outras influências podem contribuir para o desenvolvimento do câncer de testículo. A fisiopatologia geralmente envolve essa transformação de células germinativas, das células que produzem espermatozoides, em células cancerosas. Dentre os tipos de câncer de testículo, encontram-se os dois tipos principais, que são os seminomas. Esses geralmente são tumores que se desenvolvem lentamente e que têm um prognóstico mais favorável. Já os não seminomas, esses são mais agressivos e se espalham mais rapidamente. Quanto ao diagnóstico, o câncer de testículo geralmente começa com um exame físico bem feito e um histórico médico bem detalhado. Alguns exames complementares, como ultrassom testicular, e exames de sangue podem também ter efeitos para procurar marcadores tumorais, como a alfa-fetoproteína, o HCG, gonadotrofina coriônica humana, e o LDH, desidrogenase lática. A tomografia também é um bom exame adicional para verificar a presença de metástase em outras partes do corpo, ou seja, para avaliar a extensão no caso da doença, avaliar se já tem alguma metástase na região inguinal, se já espalhou para outro lugar. O prognóstico para o câncer de testículo geralmente é bom, em 95% dos casos, se descobertos de forma precoce, o prognóstico é bom. A conclusão, o câncer de testículo, apesar de raro, tem um bom prognóstico se detectado precocemente. E já falei dos fatores de risco, como a criptorquidia, a história familiar e também raça e etnia, exposição a hormônios. O outro objetivo a ser atingido é reconhecer a classificação histopatológica dos tumores testiculares. Os tumores germinativos são de longe os mais comuns, representando cerca de 90 a 95% de todos os cânceres de testículo. Eles derivam das células germinativas que são responsáveis pela produção de espermatozoides. Dentro dessa categoria, há dois subgrupos principais, os seminomas e não seminomas. Os seminomas tendem a ser menos agressivos e geralmente têm um prognóstico mais favorável. Eles são caracterizados por células grandes, com citoplasma claro e núcleos distintos. Existem 3 tipos de seminomas. O seminoma clássico, o seminoma espermatocítico e o seminoma anaplásico. Eu vou mostrar algumas
lâminas de estudos histopatológicos dos seminomas. Aqui é um seminoma clássico. Ele se origina de células germinativas, no caso o seminoma. São responsáveis pela produção de espermatozoides. E aqui está a microscopia e a macroscopia de tipo de um seminoma. Aqui a gente vê que no micro ele se apresenta como células tumorais grandes, né? Núcleos proeminentes, ou seja, núcleos grandes no micro, estroma fibroso, infiltração linfocítica, tem a presença de linfócitos, arranjos lobulares, que são esses arranjozinhos aqui, ausência de necrose e hemorragia significativa, e também apresentam mitoses no micro. Aqui, ó, citoplasma mais claro, núcleos grandes, infiltrado linfocitário. Já no macro, eles vão se apresentar com uma massa mais homogênea, contornos bem delimitados, ausência de necrose significativa, uma superfície mais lisa e um aspecto mais amarelado. Aqui é um exemplo de seminoma clássico. E dando continuação aos tipos de tumores, os tipos de cânceres testiculares, a gente também tem os não seminomas, que são os tumores germinativos e tendem a ser mais agressivos e geralmente ocorrem em homens mais jovens. Eles são compostos por uma mistura de diferentes tipos de células. A gente tem o carcinoma embrionário, são células indiferenciadas com alto grau de malignidade. A gente tem o teratoma, que podem ser de diferentes tipos de tecido, como epitelial, muscular ou até mesmo tecido nervoso. A gente tem o tumor do saco vitelino, que é mais comum em crianças, e tem como principal associado um nível elevado do marcador alfa-fetoproteína. O coriocarcinoma também é um dos não seminomas e é um tumor mais agressivo. E ele está mais associado ao nível elevado do marcador gonadotrofina coriônica humana, o HCG. Vou mostrar aqui algumas representações macro e micros desses tipos de tumores. O carcinoma embrionário ele vai se apresentar de forma micro, com células grandes, citoplasma mais basofílico, núcleos hipercromáticos, aumento de mitoses, células grandes, né, com citoplasma mais basofílico, ou seja, com afinidade mais ao meio básico. A arquitetura vai ser sólida ou glandular. Ele também vai apresentar necrose significativa e ausência de tecidos diferenciados, ao contrário dos teratomas. O coriocarcinoma embrionário não contém tecidos diferenciados como pele, osso ou cabelo. E aqui está o macro do carcinoma embrionário. Ele se apresenta como uma massa sólida, contornos irregulares, áreas de necrose, áreas de hemorragia, tem uma cor mais cinza, meio branco, cinza-branco. O crescimento desse tumor é geralmente expansivo ou invasivo e tem uma superfície lobulada ou irregular. Dando continuidade, os tumores não germinativos são menos comuns e apresentam cerca de 5 a 10% dos cânceres de testículo. Ou seja, os que têm maior incidência são os tumores germinativos, que são classificados como seminomas e não seminomas. Já os não germinativos, esses são conhecidos como os seus principais tipos, tumores de células de Leydig, que eu também vou mostrar o macro e o micro dele, tumores de células de Sertoli e tumores estromais mistos. O tumor das células de Leydig, eles vão se apresentar de forma aqui, tumor das células de Leydig. Eles vão ter essas células no micro, umas células grandes e poligonais, com citoplasma eosinofílico, vão ter mais afinidade com o meio ácido, quando for fazer estudo histopatológico, ter afinidade com a acidez. Núcleos são arredondados, cristalóides de Henke, no caso são esses cristais aqui, ó, são chamados de cristais de Henke.
não tem disposição em ninhos ou lâminas, ausência de necrose e ausência de hemorragia. Raramente apresentam mitoses proeminentes e apresentam um estroma fibroso, podendo haver tecido conjuntivo fibroso entre as células tumorais. O macro do tumor das células de Leydig apresenta-se como uma massa sólida, com a cor amarelo-dourado, com a consistência mais firme, e ele também se apresenta como pequeno ou médio no tamanho, contornos bem definidos e ausência de necrose e hemorragia. Dando continuação, como base do tratamento para o câncer de testículo, a gente vai ter como principal indício, né, de tratamento a orquiectomia radical, que é a remoção cirúrgica do testículo afetado, e é geralmente o primeiro passo no tratamento para o câncer de testículo. A gente também vai ter uma vigilância após essa orquiectomia, se o câncer estiver em estágio inicial e se for de baixo risco, como alguns seminomas e tumores não seminomas. A gente vai ter essa vigilância ativa, né? Vai ficar fazendo esse monitoramento. A radioterapia também, ela pode ser associada a químio. Em casos de estágios mais avançados, ela também pode ser associada à orquiectomia radical. A gente tem também como base para o tratamento a quimioterapia, que também pode ser associada à rádio, pode ser associada à quimio. A dissecção retroperitoneal dos linfonodos também é uma base de tratamento. É uma cirurgia para remover linfonodos na região retroperitoneal e pode ser usada para tumores não seminomas para determinar se o câncer se espalhou para esses linfonodos. Dependendo do resultado da cirurgia, pode ser necessário quimioterapia adicional, ou seja, a quimioterapia também pode ser associada a essa dissecção retroperitoneal, que é uma cirurgia para remoção desses linfonodos afetados. O tratamento de metástases, no caso, se o câncer se espalhar para outras partes do corpo, o tratamento pode envolver quimioterapia mais agressiva, radioterapia ou cirurgias adicionais para remover as áreas de metástase. A reabilitação e reposição hormonal. Em alguns casos, a perda de um testículo pode afetar a fertilidade ou a produção de testosterona, mas em outros casos podem precisar, né, que aconteça essa reposição hormonal, ou também o tratamento para infertilidade. Além disso, o suporte emocional e a reabilitação física podem ser parte importante do tratamento de recuperação. Aqui são materiais que eu peguei do Instituto Vencer o Câncer. Aqui apresenta-se a demonstração do estágio 1, que a gente usa como base de tratamento, ou a cirurgia, que é a remoção do testículo afetado, mais a quimioterapia, ou a cirurgia, que é a remoção do testículo, com a radioterapia, ou pode ser só a remoção mais a observação ativa, no estágio 1. Já isso daqui é uma classificação para os tumores seminomatosos e não seminomatosos. No estágio 2, o tratamento pode envolver a cirurgia mais a quimioterapia, ou a cirurgia mais a radioterapia também. No estágio 3, pode ter como base de tratamento a cirurgia, a remoção parcial ou total, mais a quimioterapia também. E como aparato geral sobre o câncer de testículo, a gente teve essa abordagem no TBL, lembrando que a gente vê de forma complementar, aprofundada também, a questão morfofuncional no laboratório. A gente vê a patologia, como se dá o processo da patologia, como também é representado essas patologias nos exames radiológicos e a anatomia, né? E no mais, é isso. Espero que tenha, de certa forma, contribuído com alguém que esteja procurando conhecimento e que também queira revisar. Esteja nessa querendo revisar, querendo saber um pouco mais sobre o assunto, ou
querendo saber, ter uma visão geral do que é.